E Jesus falou. Eles mandaram alguém buscar Maria e Jesus disse: me leve. Marta foi e buscou ela. E não sei exatamente o que Marta disse para ela. A Bíblia não diz. Mas ela ficou na casa porque várias pessoas estavam indo ali para consolá-los. E a Marta disse: o mestre veio e está chamando você. E esse é um termo muito lindo. O mestre veio e está chamando você. Você sabia? Pare para pensar nisso. Que nem um discípulo ou um de seus seguidores, e Jesus tinha mais de 100 pessoas em seu grupo. Ele tinha os 12 discípulos, ele tinha os 70 discípulos também, e havia um grupo de mulheres que ajudava com as necessidades em relação à comida e por aí vai. Mais de 100 pessoas. Mas não está registrado em Marcos, Lucas, Mateus ou João, aonde nenhum deles chamou ele pelo nome Jesus. Isso não é algo negativo, é positivo. Chamavam ele de Senhor. Chamavam ele de mestre. E eles não entendiam, até ele ressuscitar dentre os mortos, o que é que eles estavam dizendo quando diziam Senhor. Senhor. Transferiram desde então de um título de respeito para um título de deidade. Escuta aqui, Jesus Cristo é o Senhor. Jesus Cristo é Deus. Eu quero que você escute isso. Jesus Cristo é Deus. O pequenino que Maria trouxe a esse mundo, que nasceu do Espírito Santo e nasceu em uma manjedoura em Belém, ele era e é Deus. Deus, Jesus é Deus. Qualquer outro líder religioso que morreu, e todos morreram, a morte deles foi uma calamidade. Mas a morte de Jesus foi o maior momento de vitória que o mundo já conheceu. Ele triunfou sobre Satanás e todo demônio do inferno. Porque ele ressuscitou dentre os mortos. É maravilhoso. Eu não sei o nome dele, mas conheço o rosto dele. Ele está sempre na televisão, em um dos canais que nem vou mencionar aqui. Ele escreveu um livro. Eu escutei ele dizer isso há alguns anos atrás. Será que Jesus realmente ressuscitou dentre os mortos? E essa é uma ótima pergunta. Eu ouvi ele dizer com a própria boca: quando você examina toda a evidência, você tem que concluir que ele ressuscitou dentre os mortos. Você está falando de coisas em relação à Páscoa, estamos no Natal. Eu sei, mas tem gente aqui que eu só vou ver de novo na Páscoa. Ele disse: depois de examinar toda a evidência, você tem que concluir que ele ressuscitou dentre os mortos. Mas, ele disse, eu não acredito que ele era o Filho de Deus. Que estupidez é essa? Aonde está Maomé hoje? Não tem registro nenhum que ele ressuscitou. Aonde está Gautama, que como Doni fala, que fundou o budismo? Ele morreu e se foi.
mas Jesus Cristo vive para todo sempre. Glória a Deus! Ele disse: me leve até o túmulo. Deviam ter umas 100 pessoas lá. E Maria disse: Senhor, e o corpo dele agora estava apodrecendo. E ela ainda não entendia. Ela disse: eu sei que Deus vai fazer o que o Senhor disser, mas ainda não tinha entendido a ressurreição. Mas se coloque no lugar dela. Ele estava morto há 4 dias. Não havia a menor dúvida, ele estava morto. Mas ele disse: remova a pedra que bloqueava a entrada. 8 ou 10 homens fortes empurraram aquela pedra. Era uma pedra redonda e rolaram ela, tiraram ela do caminho do túmulo. Lázaro, Maria e Marta eram pessoas ricas. E como eu sei disso? Porque poucos dias depois que Lázaro ressuscitou, Maria derramou, a Bíblia diz, um perfume caro, um tipo de perfume sobre os pés de Jesus. Agora, Mateus e Lucas, eu acho, diz que ele também teve a cabeça ungida, mas João só menciona os pés. E ela limpou os pés dele com o cabelo dela. Alguns chegam a dizer que aquele perfume que ela derramou veio do Egito 1600 anos antes e ficou na família deles todo esse tempo. Se é verdade ou não, é uma tradição. Eram pessoas ricas. Jesus muitas vezes ficava na casa deles à noite, quando estava em Jerusalém. Ele nunca passou uma noite em Jerusalém até a noite que ele foi preso e foi julgado. E ela disse: Senhor, agora o corpo dele está apodrecendo. O Senhor tem certeza? Remova a pedra agora. Você, como cristão, você pode remover pedras ou jogar pedras. O que você quer fazer? Eu quero ser alguém que remove as pedras. Glória, glória. Então Jesus se entristeceu em seu espírito e foi até o túmulo. E a Bíblia diz que ele chorou. Ele estava chorando por causa de Lázaro? Não, não. Por causa de Maria e Marta? Não, não. Ele sabia que ia ressuscitá-los dentre os mortos, mas estava chorando por causa do terrível e da terrível dor e sofrimento que veio sobre esse mundo, e acima de tudo, a morte como resultado do pecado original que invadiu essa vida. E ele chorou com a dor e o sofrimento. Quero falar alguns instantes de algo, já falei disso antes, mas eu quero falar disso outra vez, por favor. Nenhum de nós aqui, ninguém pela televisão, pela rádio, pela internet, que enquanto você vive esse Natal, a nossa mente ao mesmo tempo pensa na tragédia de Connecticut e nos pais que estão sofrendo com uma morte que oro para que nenhum de vocês tenha que sofrer. Enquanto eles se despediam daqueles pequeninos,